Segundo o dicionário, a definição de mercado é o local ou relacionado ao ato de comprar e vender produtos. Então eu queria propor um questionamento para ti que está nos ouvindo. O que tu acha de um produto têxtil que possui as seguintes características? 100% natural, biodegradável, renovável, porque faz parte de um ciclo de vida, que em sua produção sequestra carbono do ambiente, ou seja, carbono negativo, resistente a raios ultravioletas, isolante térmico, tanto para o frio quanto para o calor, resistente a cheiros, resistente a fogo, que não amassa, que é antialérgico e que não utiliza microplástico ou qualquer produto oriundo de petróleo. E aí, na tua avaliação, um produto com essas características, entre outras tantas que eu poderia citar, será que são características importantes? Será que existe um mercado consumidor interessado em produtos com essas características? A minha resposta é que sim, mas aí vem outra pergunta. Será que nós, que fazemos parte dessa cadeia, estamos sabendo comunicar e explorar as potencialidades da lã? Talvez aí esteja um dos grandes desafios dessa cadeia. O tema do nosso 23º episódio do Mais Ouvindo Podcast vai ser Mercado da Lã. Mais um episódio onde a gente vai precisar viajar no tempo para entender os caminhos que a lã traçou, trazer alguns números e dados sobre esses caminhos e como está o cenário atualmente, para juntos termos alguns argumentos que nos ajudem a entender toda a complexidade dessa cadeia e, quem sabe, pensar em alternativas para um produto tão nobre, mas que está sofrendo para encontrar o seu nicho de mercado. Esse projeto se chama Mais Ovinos e tem como objetivo promover a ovinocultura através da informação e do conhecimento. Ele é realizado por mim, eu me chamo Ney, e pela Vanessa, ambos somos produtores rurais e médicos veterinários. Além desse podcast, nós também estamos no Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por @maisovinos. Esse episódio vai ser um pouco diferente. Primeiro porque a gente falou pouco sobre lã até agora. E segundo que para a gente poder avançar no tema mercado, antes a gente vai precisar entender o que é a lã, suas características, peculiaridades, diferença para outras fibras e fatores que influenciam no seu preço. Além disso, a lã tem uma importância histórica muito grande e por muito tempo foi sinônimo de riqueza. Isso foi muito bom para muitos produtores, foi muito bom para o Rio Grande do Sul, mas ao passo que ela foi perdendo esse status, isso também gerou uma cicatriz em muitos produtores. Também por isso é sempre muito delicado falar sobre lã. Há um apego no passado, sempre uma tentativa de repetir as estratégias usadas lá nos anos 50, 60, e você tem pouquíssima informação dos porquês que fizeram a lã perder valor comercial, e você tem menos informações ainda do mercado atual. Com todo esse cenário, a gente pode dizer que a lã é um tema que sempre envolve uma mistura de nostalgia, frustrações, traumas, pessimismo e paixão. Vamos primeiro entender o que é a lã, quais são as suas características, seus atributos, quais pontos observamos para se ter uma lã com maior ou menor valor, e depois a gente avança para falar sobre mercado e contar um pouco da história desse produto, que já foi chamado até de ouro branco aqui no Rio Grande do Sul, e que hoje está com dificuldade de liquidez. Bom, para definir o que é a lã é uma fibra natural que recobre o corpo de algumas espécies de animais, como alguns camelídeos, e principalmente de alguns ovinos. A lã é uma fibra de diâmetro e comprimento variado, portanto a gente vai ter lãs mais grossas e lã com diâmetros mais finos, e a gente também vai ter lã mais comprida e lãs mais curtas. Na composição química da lã, ela vai ter carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e enxofre, mas falando sobre a sua formação e como ela está disposta, a lã é formada por duas camadas, uma mais externa e uma mais interna. Dessas duas camadas, a primeira, ou seja, a mais externa, é a camada cuticular ou a cutícula, e ela tem uma aparência de escamas. Ela tem uma certa sobreposição, o que vai deixar muito semelhante a escamas de peixe, além de ela ter um brilho que é peculiar dela. Quanto mais fina for a lã, menor vai ser a quantidade dessas escamas que vão ser necessárias para cobrir. Quanto mais grossas, mais escamas vão ser necessárias. E por isso, lãs mais grossas são mais brilhosas e lãs mais finas são mais opacas. Além desse brilho, essa camada ainda tem uma relação direta com a suavidade da lã. A segunda camada é a cortícula, ou camada cortical. Essa ela já não tem mais formato de escama, ela é mais alongada, ela tem um formato que a gente chama de fusiforme.
e ela proporcionalmente ocupa uma maior área em proporção à fibra. Se a primeira camada tinha por função suavidade e brilho, essa segunda já tem a função de elasticidade e resistência. Essas duas camadas, a camada cuticular e a camada cortical, são próprias da lã. Mas existe uma terceira camada, que é mais interna do que essas duas, que surge conforme a lã vai aumentando o diâmetro, conforme a lã vai engrossando, que é a camada medular. Lãs mais finas, ou seja, com diâmetro menor, vão ter apenas a camada cuticular e cortical, e as lãs grossas, então elas vão passar, além de ter essas duas camadas, elas vão começar a ter a camada medular. Essa camada medular, que vai aparecendo conforme a lã vai engrossando, vai mudar alguma das características da lã. Vai deixar a lã mais firme, mais dura, muda o toque, muda a suavidade. É aquela lã que causa a sensação de pinicar. Então, lãs mais grossas começam a ter essa camada medular, e são lãs com um toque pior, enquanto lãs mais finas não têm essa camada medular, e são lãs de melhor toque, de maior suavidade, ou seja, elas têm um melhor fator de conforto. Essa camada medular, que vai aparecendo em lãs mais grossas, ela pode ser fragmentada, descontínua ou interrompida. Caso a camada medular seja contínua, aí a gente não está mais falando de lã, e sim de pelo. Essa é uma definição que nem todos conhecem, mas a principal diferença de lã para pelo é que o pelo possui uma camada medular e essa camada medular é contínua. Outra diferença vai estar na inserção da pele que dá origem ao fio. A lã sai do folículo secundário, enquanto o pelo tem origem no folículo primário. O conjunto da formação, os componentes e a estrutura vão dar à lã algumas características que são próprias dela. Entre as principais a gente pode falar a finura, o comprimento, a resistência, ondulações, extensibilidade, elasticidade, flexibilidade, suavidade e higroscopicidade. Finura é o diâmetro, medido em micras, comprimento é autoexplicativo, a resistência é a capacidade dela ser estendida sem se romper, as ondulações, os números de ondulações e a uniformidade são importantes e fibras vegetais não possuem ondulações. A elasticidade é a capacidade dela ser estendida e retornar para o tamanho inicial. A flexibilidade é a resistência que a fibra tem de se torcer sem se romper, e isso é muito importante para a indústria na hora de transformar a fibra em fio. E a higroscopicidade é a capacidade que ela tem de absorver umidade, entre outras tantas características que a gente poderia citar da lã. E essas características que vão proporcionar que a lã seja diferente de outras fibras. A gente tem vários exemplos para citar, mas citando os principais, pelas características então, a lã ela tem a capacidade de não amassar, ou seja, é um tecido que não precisa ser passado. A elasticidade dela é um fator gerador de conforto. Quando empregada em vestimentas, então, sempre fica uma roupa mais confortável. A lã ela é antialérgica. A lã não propaga fogo. Ela é um isolante e um regulador térmico. E isso vale tanto para o inverno quanto para o verão, tanto para o frio quanto para o calor. Por exemplo, ao ser exposta ao sol, peças de lã mantêm a temperatura corporal de 5 a 8 graus a menos do que comparado com outros tecidos. A lã ela tem essa capacidade de absorver, ela filtra o ar e também é resistente a cheiro, ou seja, ela é uma peça que precisa ser menos lavada ou lavada menos constantemente. Simplesmente colocando para arejar, ela já vai estar nova. Essa e outras características são comprovadas cientificamente. Algumas já relatadas há muitos e muitos anos e outras descobertas mais recentemente, como por exemplo a capacidade natural que ela tem de proteger contra raios ultravioletas, não permitindo que a radiação ultrapasse a fibra e atinja a pele. Muitas dessas características são empregadas em coisas que muitas vezes o produtor nem sabe. Por exemplo, pela capacidade de resistência ao fogo, é comum que as roupas de bombeiro sejam feitas de lã, bem como o estofado de aviões. Em alguns países, a indústria de construção civil usa a lã entre as paredes, como forro, porque além de proteção contra incêndio, ainda tem o benefício do isolante térmico e acústico. 3 estudos mais recentes que eu gostaria de citar para vocês mostraram: o primeiro, que além de ser antialérgico, a lã, quando fina, é a fibra que melhor tem resultado para pessoas com dermatite atópica. O segundo, que pelo conforto, a termorregulação e os benefícios gerados pela lã, pessoas que usaram peças de lã para dormir tiveram uma qualidade de sono muito superior quando comparado com outros tecidos. E o terceiro, que por tudo isso que a gente citou,
roupas de lã são grandes aliados para recém-nascido, pois os bebês que usam, além de ter melhor sono, vão ter melhor conforto. Como se isso tudo ainda não bastasse, a lã ainda tem outro trunfo para ser destacado das demais fibras, que é a sua origem e o seu viés ecológico. A lã é um produto 100% natural, que faz parte do ciclo de vida dos ovinos, e ao ser colhido, através da tosquia, não causa nenhum malefício ao animal, pelo contrário, retira-se a lã e ela vai continuar crescendo no seu ciclo natural até voltar ao ponto de ser colhida novamente. Esse processo leva em média 12 meses. Nesse tempo, de um ponto de vista objetivo, a gente pode dizer que a ovelha está transformando pasto em lã. Esse pasto que sequestra carbono do ambiente, a ovelha vai ingerir para formar a fibra que possui carbono na sua composição. Ao final, essa conta, para cada quilo de lã produzido, a ovelha está gerando um balanço negativo de carbono, fazendo com que, além de tudo, a lã ainda seja benéfica para o meio ambiente, auxilie o meio ambiente. Peças de lã, se minimamente bem conservadas, em comparação com outras fibras, também têm maior durabilidade, o que faz com que elas possam ser usadas mais vezes e durem mais tempo. Quem está ouvindo esse trecho deve estar lembrando daquele casaco ou daquele blusão de lã que era lá do avô e que até hoje está inteirinho como novo. Muito diferente de outras fibras que a gente compra e logo já estão apresentando desgaste e vão precisar ser substituídas. E mesmo que a lã venha a ser descartada, por ser 100% natural e pela sua composição e formação, a lã é totalmente biodegradável, decompondo-se totalmente e voltando para o solo em forma de nutrientes, fechando um ciclo completamente natural. Inclusive, existem trabalhos científicos do uso da lã como um fertilizante natural. Bom, todos esses atributos são da lã, independente delas serem finas, médias ou grossas. Todas as lãs são naturais, biodegradáveis, isolantes térmicos, não propagam fogo e tudo mais que falamos. Lã é lã. Mas nem todas as lãs terão as mesmas empregabilidades. Embora todas as lãs possam ser usadas pelas indústrias, as diferenças entre as lãs que vai definir qual vai ser o uso que ela vai ter, qual vai ser a sua aplicabilidade. Em geral, a gente pode dizer que lãs mais finas são mais apropriadas ou são mais indicadas para vestuários, para roupas. Sendo que quanto mais fina, melhor o contato que ela vai ter com a pele, são roupas com mais valor agregado. Lãs médias também são empregadas em vestuários, mas como possuem uma menor suavidade, deixam de ser indicadas para peças que têm um contato direto com a pele e passam a ser peças intermediárias, enquanto as lãs mais grossas vão ser destinadas então para tapeçaria, cortina, estofamentos e coisas similares. Só por essa descrição, fica claro então que diferentes tipos de lã, com diferentes aplicabilidades, terão, consequentemente, diferente precificação no mercado, sendo que as lãs mais finas são aquelas que possuem a capacidade de produzir peças com maior valor agregado e, portanto, peças com maior margem de lucro para a indústria. E conforme a lã vai aumentando o seu diâmetro, vai engrossando, as aplicabilidades vão mudando e o preço vai reduzindo. Se vocês lembrarem do que a gente comentou há pouco, conforme a lã vai engrossando, vai aparecendo a camada medular. E são exatamente essas lãs medulares que possuem o menor valor comercial. Partindo para essa parte de precificação pela indústria, o principal atributo observado é o diâmetro da lã, mas são vários os atributos que são importantes. Para ficarmos nos 4 principais, vamos falar brevemente sobre o diâmetro, comprimento, resistência e coloração. Certamente são os 4 que mais impactam para a indústria. Provavelmente o diâmetro seja o mais importante, mas o fato é que não adianta ter uma lã fina e ela ser curta, assim como não adianta ela ser fina e comprida, mas não ter resistência, assim como não adianta ela ser fina, comprida e resistente, mas ser manchada. Quanto ao diâmetro, a gente já falou um pouquinho, o diâmetro ele é medido em micra, uma micra corresponde a 1 milésimo de milímetro, ou seja, uma micra é igual a 0,001 milímetro, e em via de regra, lãs com 21 micras ou menos são consideradas lãs finas, que são aquelas que a gente comentou, que são mais indicadas para vestuários, peças com alto valor agregado, peças sofisticadas. Mas existem lãs que são ainda mais finas, lãs com 18, lã com 16 micras. São as super finas, ultra finas, e aí vai além da sofisticação, a gente está falando de alta costura, de luxo, peças com valores finais bem significativos. Acima de 21 micras, indo até por volta de 28 micras, e aqui tem um outro debate, porque a gente
Parte da indústria já fala em 26 micras, outras falam em 30 micras, mas vamos usar de 21 a 28, a gente já não está mais falando de lã fina, aí a gente está falando de lãs médias. E acima disso, aí sim a gente tem as lãs grossas. Como a gente citou, não adianta a lã ser fina, a lã ela também precisa ter resistência. Afinal, para ser transformada em fio, ela vai precisar ser estendida, tracionada, vai passar por vários processos e ela não pode se romper. Tanto o diâmetro quanto a resistência da lã são questões que, além de carga genética, também sofrem pressão da nutrição, da sanidade e do ambiente. Alguns autores até falam que a lã é uma espécie de raio-x do animal, pois se o animal passou por restrição alimentar, estresse acentuado ou teve algum fator ambiental, isso vai se refletir na lã, principalmente no diâmetro e na resistência. Outro ponto é o comprimento. A lã ela precisa ter um comprimento mínimo para ela ser processada e transformada em fio. E por último, a coloração. A lã precisa ser branca porque assim é a melhor cor para ser posteriormente tingida. Por mais bonito que possam ser as lãs naturalmente coloridas, elas acabam sendo limitantes para suas aplicabilidades posteriores. E, portanto, quando a gente fala de indústria, elas são indesejáveis. Embora a gente não goste de falar muito sobre raça, para tentar facilitar a compreensão, a gente pode citar as 3 principais raças no quesito de lã aqui do Rio Grande do Sul. A raça Merino tem em média uma lã que vai de 16 a 21 micras, a raça Ideal ela tem uma lã de 19 a 26 micras, e a raça Corredale tem uma lã que vai de 26 a 30 micras. Depois de 30 micras, começam a aparecer as questões das camadas medulares e comumente a gente chama de lã grossa ou lã do tipo carne. E esse nome, lã do tipo carne, é porque as raças que têm por finalidade maior, por foco, a produção de carne, são raças que possuem lãs mais grossas, lãs com camadas medulares. Sem aprofundar muito em genética, mas a lã é um fenótipo que leva muitos anos para ser fixado, é preciso várias gerações, mas que muito rápido é perdido. Tentando exemplificar, se a gente pegar um rebanho de lã grossa e introduzir um carneiro de lã fina, os filhos desse cruzamento não terão lã fina. Serão necessários contínuos cruzamentos, 3, 4, 5 gerações, para a gente conseguir chegar numa lã fina. Já o oposto, se a gente pegar um rebanho de lã fina e cruzar com um carneiro de lã grossa, na primeira geração a lã já vai engrossar. E já vai aparecer as camadas medulares e já vai liquidar com todo o valor comercial dessa lã. Ou seja, precisa-se muito trabalho e anos para se alcançar uma lã de boa qualidade, mas de um simples cruzamento errado, a gente pode pôr tudo fora. E isso a gente tem visto na prática. Com o avanço do mercado da carne, o produtor, que muitas vezes é imediatista, em vez de buscar uma melhor formação de carcaça dentro da sua raça, conciliando com a sua qualidade de lã, acaba indo para o cruzamento industrial e isso vai desvalorizar totalmente a sua lã. Avançando um pouquinho sobre o mercado, os dados mais recentes que nós temos, em 2021, segundo a IWTO, International Wool Textile Organization, ou Organização Internacional da Lã Têxtil, a lã representou 0,9% do mercado global de fibras. Essa organização classifica a lã, para fins de informação, em 2 tipos. O primeiro vai ser a lã de vestuário, que são aquelas abaixo de 26 micras, e essas representaram 40% do total das lãs processadas. E a outra parcela vai ser o que eles chamam de lã de interiores, que são aquelas mais grossas, que vão para tapeçaria ou coisas do gênero, e essas representaram 60% de todas as lãs processadas. Historicamente, a proporção de lãs mais finas, que são essas lãs de vestuários, sempre foi muito superior no volume processado, sendo que lá no início dos anos 90 esse índice era superior a 90%. E gradativamente a proporção foi se alterando, até que em 2008 a lã de interior, que é essa lã mais grossa, ultrapassou em volume a lã de vestuário. Esse é um reflexo que foi visto com muita facilidade no campo. A crise da lã do final dos anos 80, início dos anos 90, o surgimento ou o ganho de força do mercado da carne, muitos produtores migrando para animais de carne que possuem lã mais grossa, enfim, aquilo que a gente viu no campo está se refletindo nessa informação. Além disso, como a gente já falou, nem todos os ovinos possuem lã. Existem ovinos que são deslanados, inclusive aqui no Brasil, quando a gente falou lá no episódio sobre sal do ovino, a gente falou do crescimento da ovinocultura no Nordeste,
da diminuição do rebanho gaúcho, e essa população do Nordeste são ovinos sem lã, ou seja, a grande maioria do rebanho brasileiro são de ovinos não lanados, e a grande população de ovinos no mundo também são de ovinos não lanados. Se nós olharmos só para a população, a China é o país que mais possui ovinos, com 170 milhões de ovinos. Em segundo lugar vem a Índia, com 69 milhões. Em terceiro, a Austrália, com 68 milhões. Depois vai vir Sudão, com 55 milhões. Nigéria, com 45. Irã, com 45. E lá em 18º vai vir o Brasil, com seus aproximadamente 20 milhões de ovinos. Mas quando a gente fala em produção de lã, a maior produção não é da China, é da Austrália, que sozinha detém 18% da produção global de lã. Em segundo vai vir a China, com 17%, a Nova Zelândia é a terceira, com 7%, depois vai vir a Turquia, com 4%, a África do Sul, com 3%, Reino Unido e Argentina têm 2%, e o Uruguai, que fecha esse G8, com 1%. Só esse grupo de 8 países vai totalizar 54% de toda a lã do mundo. Então a gente não pode confundir volumes de animais com volumes de lã. Pegando a Argentina como exemplo, na Argentina tem 12 milhões de ovinos, é o 32º país em número de animais, ela tem quase metade do que o Brasil possui, mas quando a gente fala em termos de lã, ela ocupa a 7ª posição mundial. Já o Brasil, que é o 18º em população de ovinos, quando a gente fala em produção de lã, nós somos o 37º no ranking. Outro exemplo nesse sentido é o nosso vizinho aqui, o Uruguai, que possui 6 milhões de ovinos, é o 45º em população de animais, mas em lã é o 8º país com mais volume de lã. Olhando assim, a gente já nota que existe uma concentração na produção de lã em poucos países, mas a gente não pode esquecer que a gente está falando de lãs finas, médias e grossas, ou como a associação trata, lãs de vestuários e lãs de interiores. Quando a gente foca a nossa atenção mais especificamente para as lãs finas, 37% de toda a lã processada no mundo em 2021 foi lã fina, e a produção desta é ainda mais concentrada em poucos países. A grande detentora mundial de lã fina é a Austrália, e ela é seguida da África do Sul, Argentina e Uruguai. A importância australiana para a lã é histórica, para a lã como um todo, e principalmente para a lã fina. Só a título de informação, mesmo considerando toda a produção australiana, a micronagem média foi inferior a 21 micras, ou seja, é um país muito focado em produção de lã fina. Como exemplo oposto, a gente pode usar a Nova Zelândia. Ela até possui um rebanho de merino na Ilha Sul, mas seu volume de animais é majoritariamente de produção de lã grossa. São animais mais voltados para o mercado da carne. Então, quando a gente isola apenas a lã fina, a Nova Zelândia acaba não sendo um país tão significativo nesse quesito. E devido a essa importância histórica da Austrália, ela é o grande centro comercial de lã e a principal referência de preços que a gente tem no mundo. A África do Sul e a Nova Zelândia também possuem sistemas próprios de preço, mas o grande balizador mundial é a Austrália. A Australian Wool Exchange, que na abreviatura fica AWEX, é uma empresa pública, limitada em acordos e marketings da lã australiana. Ela surgiu em 1993, surgiu na grande crise da lã. O governo australiano teve que intervir, retirando a antiga corporação que gerenciava os negócios, e em resposta foi criada a AWEX. Para quem gosta de história, daqui a pouco a gente vai contar essa. O sistema de venda da Austrália é através de leilões, onde os produtores vão vendendo ao longo do ano a sua produção. E essa associação, então, ela trata de analisar, auditar e formar lotes que sejam as mesmas características. Então, eles são agrupados e ofertados. O resultado das negociações acabam balizando os valores da lã ao redor do mundo. Bom, se existe uma concentração, e a gente acabou de dizer que a Austrália, África do Sul, Argentina, Uruguai são os principais produtores de lã fina, e que a lã, em geral, também está concentrada em poucos países, o principal comprador é um só, é a China. Além da China ter o maior rebanho em termos gerais, ela também é a principal importadora de lã. A China, hoje, em 2022, compra mais de 70% de toda a lã do mundo. Só da Austrália ela compra praticamente acima de 80% da produção australiana.
Outro ponto sobre mercado que a gente precisa falar é que a lã ela pode ser vendida em 2 modelos, que a gente chama base limpa ou base suja. Isso é, ao esquilarmos o animal, reunimos a lã dele e daquela forma a gente já comercializa, e isso significa base suja, ou, em vez de comercializar assim, se faz um primeiro tratamento na indústria para essa lã e ela vai ser lavada, penteada e cardada, e essas são etapas antes de fazer o fio, então a lã ela ainda está no seu estado bruto, mas já sofreu uma primeira industrialização, já teve um primeiro preparo, e isso a gente chama de base limpa. Obviamente é um produto com maior valor agregado. Esse é outro ponto importante, porque os principais países do mundo vendem a sua lã em base suja. Na Austrália, por exemplo, 92% da lã é vendida em base suja. Na África do Sul, esse número chega quase a 100%. E isso decorreu por uma série de fatores, mas principalmente por um sucateamento que ocorreu ao redor do mundo. Principalmente porque a maior compradora, a China, tinha maior interesse em lã suja. Dessa forma, a própria China poderia pagar menos, beneficiava no seu país, e isso geraria emprego, renda, e ela ia ter o benefício de agregar valor. Isso fez com que a China seja hoje o grande fornecedor de lã do mundo. E agora a gente já não está mais falando da fibra bruta, a gente já está falando no produto têxtil. E é a China que vende para o mundo inteiro. As grandes malharias, as grandes marcas que vão produzir e consumir os artigos de lã, elas estão na Europa e nos Estados Unidos. Mas quem fornece essa lã é a China. Ou seja, a China concentra em si o maior rebanho geral, a maior importadora e ela também é a maior beneficiadora. Além disso, ela é quem consegue gerar o maior valor agregado sobre a lã, revendendo para os grandes centros da moda. Por esse amplo domínio, a China tem, ano após ano, ditado o ritmo do mercado da lã, sempre dando maiores atenções para as lãs mais finas, que afinal são aquelas que possuem maior espaço para valor agregado e margem, mas como a gente já falou, todas as lãs têm as suas aplicabilidades, mas elas vão ser aplicabilidades diferentes. Pois bem, já há alguns anos, o interesse pelas lãs mais grossas foi caindo, e a China, que não é o país de dar muita justificativa, deixou a sensação de que estrategicamente ela ia dar maior atenção para as fibras médias e finas, que são aquelas que deixam os maiores lucros. Com isso, a gente chegou ao ponto de que a lã grossa virou um subproduto, que embora quem seja do meio saiba o valor que tem um simples xergão ou quem dirá uma peça de tapeçaria, a deterioração das indústrias ao redor do mundo e a dependência da China nos fizeram simplesmente aceitar que o mercado, esse mercado entre aspas, não quer esse produto. Mas como o mercado da carne estava ascendendo, estava remunerando bem, nós produtores acabamos aceitando essa máxima. Pois bem, agora também sem muitas justificativas, embora alguns até falem que seja decorrência da Covid, da pandemia gerada pela Covid, a mesma máxima criada para a lã grossa está sendo aplicada para lãs médias. O mantra, abre aspas de novo, o mercado não quer. E ele está sendo repetido exaustivamente até que seja aceito. De novo, assim como a gente sabe das aplicabilidades das lãs grossa, as aplicabilidades das lãs médias são ainda maiores, ainda mais benéficas, cobertas, cobertores, mantas, cachecóis, cobre-leitos, roupas, enfim. Mas a nova definição da China é que eles só vão comprar lã fina. Ok, assim então está o mercado. De fato, é até compreensível do ponto de vista chinês, concentra suas atenções no produto com maior e melhor margem. Resta saber como que os produtores e os agentes dessa cadeia ovina vão receber essa simples definição de essa lã nós não queremos mais. Simplesmente acatando, ou talvez vai ser um marco para a gente se remobilizar um setor que tem muito potencial, mas que não tem sido devidamente explorado e comunicado. O atual momento, onde a gente simplesmente aceita, de forma passiva, que lãs com mais de 21 micras não possuem mercado, nos faz pensar que amanhã ou depois, em vez de 21 micras, a definição vai ser 20, 19, 18 e assim segregando gradativamente, sempre pensando no melhor para si e não para a cadeia. Bom, para quem ouviu até aqui, pode estar refletindo como a gente deixou chegar nisso, como uma fibra com tanto potencial, com tanto apelo, com tantas coisas positivas, se deixou simplesmente ficar sem mercado. Agora vem a parte da história. Não é à toa que os primeiros animais de produção domesticados pelos homens foram os ovinos.
Essa já é uma relação que tem mais de 12 mil anos de história. Não é exagero, então, a gente associar os ovinos à história da evolução humana. E aí a gente já tem uma proporção da importância da espécie ovina. Uma importância como fonte de alimento, mas uma importância ainda maior na questão do abrigo. E aí entra a lã. São algumas centenas, ou melhor, milhares de anos usando essa fibra. São inúmeros relatos do uso da lã antes do período cristão. Na Bíblia, a ovinocultura é citada, seja através das ovelhas, dos cordeiros ou sobre a lã. E isso, ao longo da história, vai estar sempre interligado, vai estar sempre tramado, tal qual um tear. Para a gente concentrar nosso foco em um ponto, a gente pode usar o Reino Unido como exemplo. Seja no período anglo-saxão, e aí a gente está falando do século V, mais ou menos 450 depois de Cristo, onde vai ter muito relato do uso da lã, do emprego como vestimenta, das criações dos animais, do uso como presente para e entre os reis, e todo o transcorrer que vai desde as reformas agrícolas até as rotas marítimas de tecido. Na Idade Média, e aí já é um período de 476 a 1453, eu vou usar a citação do autor John Murrow, no artigo Lã e Lã Têxteis na Economia Europeia, do Departamento de Economia da Universidade de Toronto. Abre aspas. Nenhuma forma de manufatura teve impacto maior sobre a economia e a sociedade da Grã-Bretanha, na Idade Média, do que a produção de tecidos de lã. Fecha aspas. Para se ter uma ideia da importância da lã, em 1327, o rei Eduardo III, e aí são algumas tantas gerações antes da rainha Elizabeth e do atual rei Charles, determinou que uma grande almofada de lã fosse colocada no parlamento, na Câmara dos Lordes, onde o primeiro-ministro deveria sentar. A lã que preencheria essa grande almofada deveria ser trazido de toda a comunidade e serviria como símbolo da importância desse produto para o país. Se vocês acessarem www.parliament.uk, que é o site oficial do parlamento, e procurar por Will Sack, que é saco de lã, vocês vão encontrar mais detalhes e a história dessa bolsa de lã, que ela está até hoje no parlamento. De 1327 e do rei Eduardo III, a gente pode dar um pulo no tempo para 1760, que é a data da primeira Revolução Industrial, também foi no Reino Unido, onde a manufatura, que era a principal técnica de produção, começa a perder espaço para as máquinas. No centro de tudo isso está o tear, que deixa de ser tão manual, passa a ser mais mecanizado, permitindo produzir mais rápido e com um menor custo. O principal produto, o tecido, e entre as principais matérias-primas, a lã. Dando mais um salto no tempo, na Inglaterra em 1844, em Rochdale, 27 homens e uma mulher, eles vão se unir para formar um movimento que revolucionou a forma de organização comercial da sociedade. Eles foram batizados de os Probos Pioneiros de Rochdale. Essa união tinha por objetivo buscar a competitividade através da cooperação dos envolvidos e tinha uma série de princípios, como adesão livre, gestão democrática e intercooperação. Ela foi a primeira cooperativa do mundo. Para quem ainda está se perguntando onde que a lã entra nessa história da primeira cooperativa, essas 28 pessoas que se uniram eram tecelões e a principal matéria-prima utilizada era a lã. Esses são só alguns exemplos da importância da lã e como ela está presente ao longo da história. A gente está usando o Reino Unido como exemplo, mas a gente podia falar de exemplos de Portugal, da Espanha ou de outros tantos países. Por exemplo, em 1789, o rei Carlos IV da Espanha presenteou com 6 ovelhas o governo holandês. Essas ovelhas chegaram à África do Sul e depois foram levadas para a Austrália. Essas ovelhas foram a base do rebanho merino. Aqui no Brasil, nossa história com os ovinos, com a lã, ela vai se misturar com a colonização, vai ter influência de jesuíta, de povos originários, mas para a gente seguir uma ordem cronológica, em 1851, ainda no Brasil Império, já havia relato contundente da atividade ovina, como esse recorte que está exposto no Museu Antropológico do Rio Grande do Sul, onde o presidente da província de São Pedro, senhor Luiz Alves Leite de Oliveira Belo, decretava, por intermédio da Lei 234, abre aspas, o valor de 4.000 contos de réis para a compra de carneiros merinos, que serão distribuídos pelos criadores, obrigando estes a pagarem as despesas correspondentes. Fecha aspas. Nada mais do que uma política pública de incentivo à ovinocultura, focada em uma raça com conhecido potencial para lã.
Bom, vindo lá da domesticação dos ovinos até esse relato de 1851, eu acho que a gente conseguiu fazer um breve resumo da importância da lã ao redor do mundo, e foram só alguns pontos entre muitos que a gente podia usar. Focando mais na nossa história, em 1900 em diante, a atividade continua a crescer no Brasil, e é importante dizer que quando a gente fala de ovinocultura no Brasil, nesse período, é uma época onde a gente tinha ovinocultura praticamente só no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul chegou a ter 70% do rebanho brasileiro. E quando a gente falava de lã, especialmente, a gente tem essa porcentagem com praticamente 100%. Bom, então a gente tinha lã forte ao redor do mundo e dando os primeiros passos no Brasil, com a sua concentração basicamente total no Rio Grande do Sul. E logo na sequência veio dois fatores que foram tristes para a história do mundo, mas que acabaram sendo fundamentais para impulsionar o mercado da lã gaúcha. Eu estou falando da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial em 1914 até 1918 e a Segunda de 39 a 45. Isso porque os países que se envolveram na guerra ou eram grandes produtores ou usavam lã nas suas produções. Ou seja, o resultado foi um desequilíbrio entre oferta e demanda, isso se refletiu nos preços, isso impulsionou as exportações e foi um motivador definitivo para impulsionar a ovinocultura gaúcha. Em 1935, a lã, segundo o livro de registros do Fundo da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, estava entre os 3 principais produtos do agronegócio gaúcho. E esse registro, assim como o registro dos 4.000 contos de réis para os carneiros, estão expostos no Museu Antropológico do Rio Grande do Sul, o MARS, que fica em Porto Alegre, no Centro Histórico, Rua 7 de Setembro, 1020. Fica aqui a nossa indicação de passeio. Nos anos 30, com essas constantes valorizações da lã, se tornou ainda mais frequente a figura de um intermediário, um comprador que adquire essa lã das diversas fazendas, assim vai ter maior volume e vai ter maior poder de negociação. Como essa lã ficava guardada em barracões, essa atividade acabou ganhando o nome de barraqueiro, nome que se mantém até hoje. Nos anos 40, surgem as cooperativas, de forma conjunta, 5 cooperativas de lã nas cidades de Alegrete, Bagé, Pelotas, Uruguaiana e Santana do Livramento. E em 1942 surge a Arcor, antiga Associação Rio-Grandense, que hoje é a Associação Brasileira dos Criadores de Ovino. Dos anos 40 aos anos 70, a lã viveu a fase que foi batizada de Ouro Branco. E só por esse apelido a gente já consegue ter a dimensão da importância dessa atividade. Em 1975, o Rio Grande do Sul tinha 12 milhões de ovinos, criados por 42 mil produtores rurais. Mas o mundo foi mudando, novas oportunidades foram surgindo, novas demandas, novas necessidades, e entre muitas coisas surgiram as fibras sintéticas, o poliéster, o elastano, a poliviscose, enfim. Muitos acreditam ao surgimento das fibras sintéticas a derrocada da lã. Eu, particularmente, não consigo concordar. Ao meu ver, os movimentos que o mundo tomou abriram oportunidades que a lã não soube explorar. O mundo tinha uma população predominantemente rural, essa população passou a ser predominantemente urbana, teve avanço na energia, em novas tecnologias, houve o surgimento em formato comercial da agricultura, em larga escala, da avicultura, da suinocultura, os grãos ganharam força, o mundo passa a ser cada vez mais capitalista, acesso a crédito, motivação para comprar, para negociar, para consumir e, obviamente, matérias-primas mais baratas, como as sintéticas, são facilitadoras desse processo de consumo. Em vez de comprar um blusão de lã que vai durar anos e possui um processo mais trabalhoso e, portanto, um preço final mais caro, muitos vão optar por comprar nesse mesmo período 3 ou 4 casacos de nylon. O valor final vai ser parecido, mas a pessoa pode praticar o seu consumismo. As empresas e indústria da moda que antes tinham linha inverno e verão, agora vão ter linhas verão, primavera, outono, inverno, outlet, liquidação, compra 2 e leva 3, paga 4 e leva 5, leva 4 e pague 3, tudo isso em várias cores, várias opções, tudo isso parcelado muitas vezes. E ter um closet recheado de roupa virou sinônimo de status. É comum, com o passar dos anos, a gente vai dando maior importância para alguns eventos e outros a gente vai comentando menos. Outros a gente já nem vai mais citando. E isso faz parecer que uma questão é responsável por todo um processo. Eu acredito que não seja bem assim.
Sucesso e fracasso são as somas de várias ações. Houve inúmeros fatores que acabaram impactando na lã, e a soma deles é que resultou no cenário atual. Claro que alguns têm impacto maior, outros têm impacto menor, mas não se pode acreditar apenas a um fato isolado. Um exemplo, que está muito bem relatado nos livros, mas que hoje poucos lembram de comentar, é sobre o comércio australiano e a mudança da política de preço realizada em 1984. Nós já comentamos, mas vale reforçar, a Austrália é o maior produtor de lã do mundo até hoje, e devido a essa importância, a qualidade, saem de lá os indicadores para o resto do mundo. A gente já conversou sobre isso. Diante dessa importância, os australianos eles criaram uma corporação australiana de lã. Esse era o termo, corporação. Essa corporação cobrava fundo dos produtores e se transformou numa espécie de banco. O propósito dela era criar um mecanismo para proteger o comércio da lã, além das outras políticas como incentivo, desenvolver pesquisas e tecnologias. Bom, as vendas na Austrália são realizadas através de leilões, e nos leilões essa corporação australiana ela se fazia presente. Quando o preço estava baixo, a corporação ia lá e comprava a lã, dessa forma garantia um preço mínimo para o produtor, e quando os preços estavam muito altos, a corporação oferecia a lã. E aí, automaticamente, com o aumento da oferta, os preços naturalmente recuavam. No fim, o objetivo principal então era manter essa lã dentro de valores competitivos para a indústria e que estimulassem o produtor, nem tão baixo, mas nem tão alto. No início dos anos 80, houve uma renovação administrativa da corporação e esses novos dirigentes trouxeram com eles ideias diferentes. Entre as principais mudanças, que a lã australiana devia ser mais valorizada e, portanto, os produtores ganhariam mais, a corporação arrecadaria mais, o governo australiano também ganharia mais recurso com as exportações e parecia ser um ótimo negócio. Um negócio muito bonito na teoria, deixou os produtores animados, cheios de expectativa, mas toda ação gera uma reação. Em 1984 foi o primeiro ano dessa nova política de preço. Os valores cobrados praticamente dobraram ou até triplicaram. Consequentemente, a indústria comprou, porque ela precisava da matéria-prima, ela não podia ficar ociosa, mas obviamente ela repassou o custo aos consumidores finais. Lembrem que a gente acabou de falar que nesse período a gente estava em várias mudanças comportamentais globais, novas oportunidades, novos cenários, e o consumidor que estava habituado a pagar 1x por aquela peça de lã, do dia para a noite viu essa peça custar 2x ou 3x. O que ele fez? Mudou de hábito e deslocou o seu consumo para outros produtos. Essa foi, na minha humilde opinião, um dos grandes equívocos da cadeia da lã. Para terminar de contar essa história, o produto começou a sobrar na prateleira, as pessoas pararam de comprar peças de lã, estava muito caro, o consumidor final acabou migrando, forçou a indústria a produzir menos ou a também migrar. A corporação de lã, para acalmar os ânimos do produtor, passou então ela a comprar, a garantir um preço, pagando ela então os altos preços e estocando essa lã, acreditando que haveria uma reviravolta no mercado. Não houve, os estoques foram ficando cada vez maiores, isso significava muito dinheiro parado, enfim, a organização quebrou, implodiu e levou consigo muitos produtores, e como a gente acabou de falar que a Austrália era o grande parâmetro mundial, a lã entrou em crise ao redor do mundo. Em 1993, o parlamento australiano teve que intervir através de uma legislação desfazendo a corporação. No lugar dela surgiu o que a gente comentou, a AWEX, que existe até hoje, mas com uma função bem diferente da antiga corporação. Ela já não mais participa ativamente do leilão, ela apenas recebe as lãs, organiza os trâmites ali do negócio. E como a gente falou, foi uma soma de fatores. Teve várias questões que ocorreram simultaneamente. Para falar aqui do Rio Grande do Sul, com o avanço da agricultura e a disputa por área que naturalmente ocorreu com a pecuária, houve também a disputa por crédito, e isso impactou diretamente as cooperativas. Antes, as cooperativas tinham um crédito facilitado, e do dia para a noite, então, elas se viram obrigadas a se reorganizarem economicamente, quando esse crédito acabou ficando mais escasso porque a gente tinha que ceder crédito também para outras atividades agrárias. A gente ainda poderia falar de outras questões ao redor do mundo, como o colapso da União Soviética, a crise da Europa Ocidental ou até a crise no Japão. Todas elas tiveram impacto sobre a lã. Enfim,
pôr a culpa no sintético é superficializar um cenário bem mais complexo e com vários fatores. Além disso, é terceirizar a nossa responsabilidade em saber vender o nosso produto, em mostrar os diferenciais que nós temos, suas qualidades, suas superioridades em relação a outras opções do mercado. Lã é de fato um têxtil mais caro, é uma cadeia mais longa, mais complexo, uma fibra natural, que demanda uma série de processos até chegar ao consumidor final. A competição por menor preço sempre vai ser uma competição desleal se comparar com outras fibras, principalmente a sintético. E essa pressão por menores preços ele vai respingar no elo mais fraco da cadeia, que é o produtor rural. Agora, se nós queremos cobrar um valor mais condizente e melhor, a gente também vai precisar justificar esse diferencial de valor, melhorando a nossa comunicação e informando os diferenciais que o nosso produto tem. Para fazer o nosso gancho final e encaixar com a história do mercado, com a crise que se instalou ao redor do mundo nos anos 90, entrou em cena o governo chinês. Os dados e negócios chineses muitas vezes são difíceis de se obter, mas o que aconteceu foi uma política de Estado. Havia incentivo, tanto através de crédito como de acordos internacionais, para que a indústria chinesa comprasse e lavasse a lã do mundo inteiro. A justificativa é que isso geraria emprego e renda, e mais do que isso, e além dos subsídios, a China ainda possuía uma política de mão de obra muito barata. Nesse cenário montado, então ficou inviável competir com a China. Além disso, a China pagava bem, comprava de tudo e queria sempre mais. As indústrias ao redor do mundo foram se sucateando e foram fechando uma após outra. A maioria das indústrias já eram antigas, construídas lá nos anos 50, anos 60, ou seja, máquinas que já eram obsoletas, que já estavam defasadas, que gastavam muita água, que consumiam muita energia, e mais do que isso, a ovinocultura em crise e com diminuição acentuada do rebanho no mundo inteiro, sequer se justificava investir em maquinários, ainda mais com a China concorrendo, comprando tudo, com bons preços, com incentivo do governo e com mão de obra barata. Isso era praticamente uma disputa desleal. Bom, o resultado dessas escolhas feitas no passado, nós estamos colhendo hoje, e esse é o atual mercado da lã. Nós estamos extremamente dependentes da China. No nosso próximo episódio vai ser sobre esquila. Afinal, para se ter lã é preciso esquilar. Vamos falar um pouquinho mais sobre a qualidade da lã, classificações de lã, épocas de esquilar e ajustes que podem ser feitos para a gente ter uma colheita melhor e melhorar o nosso produto. Enquanto isso, seguimos por mais ovinos.